A paz, meus irmãos, a paz, viu? Eu saúdo todos vós com ósculo santo, e todos estão sendo saudados por mim, o Ítalo Silva, José Ítalo Oliveira da Silva. Eu vou continuar minha leitura no livro de Levítico 14, que diz assim: a lei acerca dos leprosos depois de sarado. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e os sacerdotes, examinando, eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas limpas, e pau de cedro, e carne carmesim, e sopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave em um vaso de barro sobre águas vivas, carmesim, e os isopor, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas, e sobre aquele que há de purificar-se da lepra espargirá 7 vezes, então o declarará por lepra, espargirá por 7 vezes, declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo, e aquele que tem de purificar-se lavará os seus vestidos, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, e assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias, e será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo. Significa ele ficará careca, rapará o seu pelo, ele rapará sua cabeça também, seu pelo, e a sua cabeça, e a sua barba, e as sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todo o seu outro pelo, e lavará os seus vestidos, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao dia 8º tornará 2 cordeiros
sem mancha, sem mancha significa sem mancha significa sem mancha significa. Peraí que eu vou lembrar. Expiação significa reconciliar, semana significa sem imperfeição, sem mancha, e uma cordeira sem mancha, sem imperfeição, de 1 ano e 3 dízimos de flor de farinha para oferta de manjares, amassada com azeite e jogue de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificares com aquelas coisas perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e o sacerdote tornará dos cordeiros e oferecerá para expiação da culpa, e jogue de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então desgolará com o cordeiro no lugar em que se degola a expiação, em que se degola a reconciliação, se degola a expiação do pecado e o holocausto, no lugar santo, porque assim haja reconciliação da culpa, como a reconciliação do pecado é para o sacerdote coisa santíssima é, e o sacerdote tornará do sangue da expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tornará do lugar do log de azeite, e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá as 7 vezes perante ao Senhor,
e restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tenha de purificar-se e sobre o dedo polegar de sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito em cima do sangue da reconciliação da culpa e o restante do azeite que está na mão do sacerdote o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará expiação do pecado e fará a expiação por aquele que tem fé, tem de purificar-se da sua imundícia e depois degollará o holocausto e o sacrifício, e o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele e será limpo. Porém, for pobre e a sua mão não alcançar tanto tornará um cordeiro para expiação da culpa em oferta de movimento para fazer expiação por ele e a dízima de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares e manjares é um tipo de oferta que eles fazem também, tipo de sacrifício. Manjares e log de azeite e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme alcançar a sua mão, dos quais um será para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E ao 8º dia da sua purificação os trará o sacerdote e a porta da tenda da congregação perante o Senhor, e o sacerdote tornará o cordeiro da expiação, da expiação da culpa. O cordeiro pegava toda a culpa porque ele era sacrificado por causa da reconciliação do homem. E o log de azeite o sacerdote
Os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degollará o cordeiro da expiação da culpa e o cordeiro da expiação da culpa e o sacerdote do sangue da expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se e sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Depois o sacerdote com seu dedo direito espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante. Era um sacrifício muito grande, sacrifício atrás de sacrifício perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se e no dedo polegar da sua mão direita e do dedo polegar do seu pé direito no lugar do sangue da expiação da culpa e o que subirá do azeite, o que está na sua mão do sacerdote porá do sacerdote porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se para fazer a expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas dos pombinhos conforme alcançar a sua expiação do pecado e o outro para o holocausto com a oferta de manjares. E assim o sacerdote fará a expiação, a reconciliação por aquele que tem de purificar-se perante ao Senhor. E essa é a lei daquele em que estiver a praga da lepra, da culpa, mão não pode alcançar o preciso para a sua purificação. Onde a mão não pode alcançar, será aquela lei. Onde a mão não consegue comprar, porque era o sacrifício da lepra, entendeu? Para a lepra sumir, distinguir, não existir mais naquelas terras de Israel, entendeu? Então precisava
alcançar a sua purificação. E essa parte toda que eu li foi a lei da lepra, que em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar o preciso para sua purificação. Essa é a lei da lepra, cuja mão não pode alcançar para sua purificação. A lepra vai sumir agora e vai começar um novo capítulo, no versículo. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vós de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há como há que praga em minha casa. A pessoa que falar assim: parece que me há sobre a praga sobre a minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. Eu vou ficando por aqui, gente. Eu já li um bom capítulo, mas eu vou terminar. E vendo a praga e eis que a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas e parecem mais fundas do que a parede. Então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa e cerrará a casa por 7 dias. Depois tornará o sacerdote ao 7º dia e o examinará, e se vir que praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade em um lugar iluminado, imundo, e fará para a casa por dentro ao redor o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade em um lugar imundo. Depois tornarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras em outro barro
e outro barro se tornará e a casa se rebocará, porém se a praga se tornar a brotar na casa, depois de se arrancarem as pedras e depois de casa ser raspada e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará examinando, eis que se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora, na casa imunda está. Portanto, se derribará a casa as suas pedras e as suas madeiras, como também todo o bairro da casa, e se levará tudo para fora da cidade e a um lugar imundo, e o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada será imundo até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa lavará casa. Fechado imundo até a casa. Também o que se deitar e dormir em tal casa levará os seus vestidos, e o que comer em tal casa levará os seus vestidos, porém tornando o sacerdote a entrar e examinando, eis que se a praga na casa se não tem estendido depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois tornará para espiar a casa duas aves e pau de cedro e carmesim e isopor, e decorará uma ave em vaso de bem sobre águas vivas. Então tornará pau de cedro e o isopor e o carmesim e a ave viva, e os molhará na ave degolada e nas águas vivas, e espargirá a casa 7 vezes, assim expirará aquela casa com o sangue da vizinha, e com as águas vivas, e com as avezinhas vivas, com o pau de cedro, e com o isopor, e com o carmesim. Então o soltará a ave viva para fora da cidade
sobre a face, sobre a face do campo, e assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha e da tinha e da lepra dos vestidos e das casas e da linhação e dos apostema e das empolas para ensinar em que dia alguma coisa será imunda e em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Somente até aqui. O último verso diz: para ensinar em que dia e de dia alguma coisa será imunda e em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra, para mostrar que foi conforme a lei de Moisés foi embora, a lei da lepra foi embora, a lepra. Deus abençoe grandemente aquele lugar, mas a lepra foi embora. Agradeço a Deus por essa força, por essa rica oportunidade. Só o nome de Deus seja não hoje, mas eternamente louvado.